canal Identidade Cultural tem a honra de receber hoje Jerry Cariri, cantor e ator. Seja bem-vindo, Jerry. Muito obrigado. E para começar, quem é Jerry? Jerry Cariri, cearense, da Chapada do Araripe, extremando com os Inhamuns, no sul do Ceará. Nascido na cidade de Assaré, cidade do Patativa do Assaré. Criado nos rincões de Antonina do Norte, muito próximo, sertão, de muita seca, fome e sede, falta de chuva. Hoje já chove mais, mas na década de 70 foram anos de muitas dificuldades para o sertanejo. E o que fez tomar esse gosto pela música? Os aboios, as vaquejadas no tempo de menino, as ladainhas nas novenas, o morto quando descia pela estrada e penduravam o morto ao meio-dia na cerca do quintal e aquelas mulheres passavam cantando aquelas ladainhas, porque na década de 70, com toda a dificuldade, quem não tinha dinheiro para enterrar os seus mortos era na rede que descia pelas estradas de terra. E em meio a tudo isso, as ladainhas se cantava muito... quando batem as 6 horas, de joelhos, pés no chão, o sertanejo reza a sua oração. Então, o Luiz Gonzaga, ele passeava por essas ladainhas. Mas os aboios e as vaquejadas, a minha família, por parte de pai, tinha um tio que era vaqueiro, que morreu muito cedo em vaquejadas. Então, o aboio, ele esteve presente. O canto, ele vem primeiro do que o teatro. O canto sempre veio primeiro. E a sua família sempre lhe apoiou? A minha mãe. A minha mãe, ela trazia os recortes de jornais. Tinha uma novela que a Glória Pires fazia, Azuca, e ela trazia o recorte de jornais embrulhado na carne, secava na cerca. Minha mãe era professora. Lembro-me perfeitamente dos primeiros recortes das letras garrafais, e ela fazia nós colarmos numas caixas de papelão e nos ensinava. Minha mãe foi uma professora que nos ensinou muito, muito, muito. E a minha avó também. Analfabeta, minha avó, mas a minha avó foi quem me ensinou as letras através desse sistema. A carne chegava embrulhada no jornal, elas colocavam para secar na cerca. E dessa forma ela nos ensinou muita coisa. Sabedoria. E o que fez o Jerry Cariri? Cariri por quê mesmo? Cariri por causa da Chapada do Araripe. As primeiras tribos indígenas que habitaram por ali, os cariris, quase todas as cidades do Ceará têm nome de tribos, Icó, Iguatu, Jucais, tudo nome de tribos, descendente dos cariris. E aí eu acabei me apossando do Cariri e ficou... Uma homenagem, né? Uma marca já registrada já. Você teve alguma referência musical? Sim, sem sombra de dúvida. Eu tive, na minha adolescência ali, pelos 8, 9 anos de idade, eu tive uma influência muito forte por parte do Luiz Gonzaga, que era o nosso universo, é o universo do sertanejo, o Nelson Gonçalves e um cara que requebrava muito no Cassino do Chacrinha, chamado Ney Mato Grosso, e que meu pai me tirou muitas vezes da sala, porque dizia, naquela época, imagina, 1979 para 80, finalzinho da ditadura militar, imagina, um homem requebrando, aquilo era, para um adolescente ficar vendo, para um pai nordestino, aquilo era um punhal no peito, né? Então, mas 1979 para 80, por aí. Sim. Mas Luiz Gonzaga tem um peso muito... E o que fez sair Jerry da sua cidade natal para se arriscar aí no mundo afora? 5 irmãos que meu pai me deixou para criar. Minha mãe com um salário de professora do município de Antonina do Norte. E eu tive que vir para São Paulo aos 15 anos de idade para ajudar a minha mãe a criar 5 irmãos que o meu pai deixou, o menor com 9 meses de idade, mais ou menos isso, uns 9 meses para 10 meses. E eu cheguei em São Paulo cantando Légua Tirana do Luiz Gonzaga. Ó que estrada mais comprida, ó que légua tão tirana. Quando eu desço no terminal rodoviário do Tietê, Cazuza cantando Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso.
Eu acho que era mais ou menos isso, minha metralhadora cheia de mágoas. São Paulo, sou mais um cara, mais um nordestino. E São Paulo me deu reggae e compasso, como dizem os músicos por aí, né? São Paulo me ensinou muito. Mas na sua chegada teve alguma... Como que foi a sua chegada? A minha chegada em São Paulo foi, digamos assim, desastrosa, mas em contrapartida, tudo aquilo já me deu formação de imediato, porque não me disseram que eu vinha para morar numa comunidade, numa favela na zona sul de São Paulo, num barraco de madeira, em 1989, janeiro de 89, e não me disseram que era uma favela, com uma violência. Mas em contrapartida foi muito bacana, porque quando eu cheguei em Paraisópolis, sul de São Paulo, no Morumbi, a comunidade de nordestinos era imensa. Então eu tinha a igreja a 4 quadras. Se sentiu em casa, né? Em casa, principalmente depois que eu descobri que na própria igreja você poderia se inscrever para cantar na igreja e fazer o teatro amador na creche embaixo, que é aí que o teatro entra. Né? Eu lembro da primeira montagem, o Cavalinho Azul, da Maria Clara Machado. Aí depois, Tony Beraldo e Sandra Beraldo me convidaram, junto com Maria Bethânia Mendonça, que era líder comunitária lá de Paraisópolis, para nós montarmos Navio Negreiro de Castro Alves. Pânico, terror e aflição, né? Porque, imagina, um texto, né? E para um garoto que estava chegando... Que idade você tinha, mais ou menos? Eu tinha acabado de fazer meus 16 anos de idade, mas já com muita responsabilidade. R$150 de salário, 150 cruzados, eu acho que era naquela época. Ah, não lembro. Era 150, 80 para mamãe, 60 para me virar, sabe? Meio que era. Mas eu contei com um esteio, que foi um pernambucano e uma cearense que me deu assim as mãos, e que não é família, mas que hoje representa muito. E eu fui trabalhar, ajudar minha mãe a criar meus irmãos e fazer meus teatrinhos e cantar na igreja, e foi isso. E depois a sua chegada aqui no Rio de Janeiro. Nos Carioca, como que foi? Cristo Redentor, braços abertos, sob a Guanabara. Mas é engraçado, porque na minha história eu sempre tenho uma música, então eu era um garoto muito, né, retraído ali. Era muito. Então eu cheguei meio no Rio de Janeiro, meio que desde menina, caprichosa e nordestina, eu sabia minha sina era no Rio, vim morar. Mas eu vim passar férias. Eu tinha acabado de perder a minha mãe em 2003 e perdi um grande amigo também em São Paulo, que era um amigo do coração, onde quer que ele esteja. E eu vim para passar férias. E foi mês de janeiro, inclusive, 16 de janeiro de 2004. Vim para Urca, morar, digamos assim, uns 15 dias, e aí fiquei 15, fiquei 20. Mas família, conhecido? Não, eu tenho um grande amigo que trabalha para o rei Roberto Carlos, na Urca. E Benedito Matias, que foi meu segundo pai. Benedito Matias foi meu segundo pai aqui no Rio de Janeiro, para tudo. Eu devo muito a ele, muito. Eu sempre digo que eu devo muito a ele. E aí, arrumei um emprego, procurei o primeiro cursinho de teatro amador que tinha, por ali mesmo em Botafogo. Eu não lembro ali, mas uma ruazinha meio escondida. Eu fiz 2 meses, porque depois eu não consegui mais pagar. E o cara disse pra mim assim, olha, cara, vai fazer teatro, eu acho que você tem mais aqui se apossar da leitura, porque o teatro está dentro de você, vai se apossar. É tanto que eu não tenho formação teatral, escola, universidade. A minha universidade sempre foi a literatura, o observar do canto, o observar do silêncio. O silêncio nos ensina muito. É o oco do mundo, né? O silêncio ele nos ensina muito. Mas, em contrapartida, eu queria fazer teatro no Rio de Janeiro. E teatro no Rio de Janeiro eu sempre quis. Porque o Rio de Janeiro, ele exala essa coisa. Parece que nessa cidade todo mundo é artista, né? Quer dizer, todo mundo tem um quê de arte. No fundo, nós somos. Todos nós somos. E aí, imagina, um cearense chega, vê todo esse movimento. E eu comecei a frequentar
uma roda de samba que tinha e tem na Praia Vermelha, onde fica ali o Chopin falando no celular. Sei. E quando eu cheguei, o cara perguntou se eu cantava. Eu disse, eu canto, mas samba eu não canto, eu canto umas coisas do Nordeste. Ele disse, mas nem um sambinha? Eu falei, olha, tem um samba do Caetano que eu gosto muito. Aí ele me olhou, meio sisudo assim, me falou, olha, um cearense cantando samba de Caetano, eu quero que você cante agora. E aí eu fui lá e cantei, que é um samba lindo do Caetano. É lindo. E a sua chegada em Pedra de Guaratiba? Por que você veio parar nessa terra tão boa? Eu vim parar em Pedra de Guaratiba por causa do cheiro de gasolina, do barulho de Botafogo, e eu precisava me conectar com o Rio de Janeiro que eu tinha em mente. Não o Rio de Janeiro de Copacabana, do Oba-Oba de Ipanema, né? Não, das ruas, não. Eu queria algo que me desse justamente essa formação poética para que eu continuasse buscando a poesia, para que eu continuasse buscando a literatura. E, em contrapartida, eu sentia muita falta de pisar os chãos, os pés no chão, e sentir a terra, porque desde São Paulo eu não sabia o que era pisar os pés no chão e sentir a terra. E aí eu fui convidado a vir morar em Pedra de Guaratiba. Uma prima da Marlene Matos, chamada Cristina Matos, e eu vim. Lembro que subimos a serra e ao entardecer aquele sol alaranjado beijava essa baía prateada daqui de Pedra de Guaratiba, até então não conhecia direito, e eu fiquei apaixonado. Eu tenho um poema escrito, Uma Tarde Alaranjada sob o Céu de Guaratiba. Ele está guardadinho, dificilmente eu falo desse poema. Eu só sei que uma semana depois eu já tinha entregue o apartamento em Botafogo e já estava morando aqui em Pedra de Guaratiba. Já, assim, de vez. Andando peito ao vento, os pés no chão, pisando na lama, frequentando mangue e vendo os burburinhos nos bares que tinha por aqui com a música ao vivo, porque Pedra de Guaratiba tinha muito mais, hoje em dia anda meio escasso. E eu acho que nós temos que trazer cada vez mais esse movimento, valorizar o artista da região, da Zona Oeste, de Guaratiba. Nós temos um celeiro de grandes artistas. E você está com um novo show. Fale um pouco pra gente desse... América do Sul. Esse show ele ficou guardado ali entre os 12 e 13 anos de idade. De uns 12 para 13 anos de idade. A aparição do Ney Matogrosso cantando América do Sul, que é uma canção do Paulo Machado, e quando ele diz qualquer rio que alegra esse sertão, essa terra morena, esse calor, esse canto, essa aurora tropical. Deixa correr qualquer rio que alegra esse sertão, essa terra morena, esse calor, esse orgulho, essa aurora tropical. Aquilo para mim foi meio que, sabe, um bofetão e disse, vai, é isso, vai brasileiro, sai dessa ditadura miserável, desse resquício de ditadura e vai, enfrenta tudo isso e vai. E aos 12 anos de idade eu já tinha entendimento de tudo, do que acontecia no país, em termos de política, em termos de economia, de tudo. Mas, em contrapartida, entendia muito de arte nesse sentido. Então, ele ficou armazenado dos 12 para os 13 anos de idade. E somente agora eu tive o privilégio de encontrar um diretor que abraçou a causa, 3 músicos bons aqui de Pedra de Guaratiba, um texto maravilhoso de uma grande amiga, uma atriz, poetisa, Valesca Cabral. Conheço. E a luz maravilhosa de Zé também. Então, Francisco Chagas, que é um músico cearense, e está produzido, estamos aí batalhando, né, porque não é fácil, entrar nessa política cultural aí é muito complicado, mas está produzido. Estou negociando com o Sesc Cariri, lá no Sertão, para umas 2 apresentações, com uma banda local de lá. E estamos aí. Fazer arte nesse país é viver à beira do abismo, né? Se jogar e se quebrar todinho, levante-se no outro dia, se reconstrua
e brilhe, porque o artista é o caminho. E fale um pouco do Jerry nos palcos, no teatro. Ah, indisciplinado. Eu sei. Valesca, eu gosto de citar muito Valesca porque eu encontrei. Na verdade, eu não ia fazer mais nada, eu não queria fazer mais teatro. Eu queria sentar no banquinho, tocar o violão. Eu guardo uma frase da Bethânia, Maria Bethânia, que ela diz o seguinte: a melhor escola para o músico é o banquinho e o violão, que você senta, faz seu trabalho, ninguém olha para você, você recebe, vai embora, mas ali você aprende. E eu não queria mais mexer com teatro, mas foi um convite de 2 diretores aqui da Zona Oeste que me fez voltar a fazer A Paixão de Cristo, e aí logo me convidaram para fazer A Gaiola das Loucas, depois me convidaram para fazer Os Dálmatas, e aí Ariel Cohen, também aqui da Zona Oeste, me pediu para fazer uma participação junto com Valesca em A Estrela Amarela, uma história sobre o Holocausto. E aí as coisas vieram, né? E eu vou fazendo, porque, imagina, nordestino que passou fome, disputou água com sapo e a vaquinha na cacimba, imagina, né? Fome de tudo. E se tivesse que escolher teatro ou música? Ah, é difícil. É muito difícil. Se você perguntar hoje para qualquer ator que canta e para qualquer músico que atua, é um divisor de águas. Eu acho que o canto sem o teatro, a Bibi Ferreira fala isso, o canto sem o teatro ele não existe. Então, eu ali no palco, o Jerry Cariri ali no palco, eu falo indisciplinado no sentido que os diretores sofrem comigo. Tem um deles que fala assim, olha, não adianta marcar o palco porque você não obedece. Mas o bacana é que no final tudo dá certo. Mas eu levo os puxões de orelha, né, da própria Valesca, da própria Lenita, dos diretores, né? Tem uma amiga Gui também, que ultimamente puxa minhas orelhas. E eu acho que a crítica é para isso. O artista que não estiver preparado para ser criticado, desça, vá para casa lavar sua pia de prato, limpar seu quintal e não faça arte. Porque, como disse, ser artista é viver à beira do abismo. É mais ou menos isso. E agora, vamos ao momento mais esperado, ao nosso ping-pong. Tá preparada? Não tô preparada, não. Tô preparado. Pode tirar o azinho daí, tá? Então vamos lá. Cor. Cor. Uma cor. Ah, o laranjão do sol do sertão. Dor. Dor, rancor. Flor. Flor, rosa. Amor. Amor, minha mãe. Inverno ou verão? Inverno. Um dia. Frio. Um mês. Outubro, meu mês. Uma alegria. Os amigos. Noite ou dia? A noite. Chuva ou sol? Chuva. Um ídolo. Luiz Gonzaga. Uma decepção. Falta de caráter. Uma inspiração. A vida. Um esporte. Correr. Comida predileta. Baião de 2. A melhor qualidade. Zeloso. A pior qualidade. Mão aberta. Razão ou coração? A razão sempre. Um livro. Um livro. O livro do desassossego de Fernando Pessoa. Uma música. Uma música. A Tigresa do Caetano Veloso. Um homem. Meu avô. Uma mulher. Uma mulher. Elba Ramalho. E agora, para finalizar nosso papo, depois você vai dar uma canja pra gente, né? Uma frase. Uma frase? Eu tenho uma espécie de dever de sonhar sempre. E agora, para finalizar, dá uma canjinha pra gente. Vamos lá. Cantar um clássico do Luiz Gonzaga, que particularmente me forma, eu acho que forma todo nordestino. Quando eu vim do sertão, seu moço, do meu bodocó, a maleta era o saco e o cadeado era um nó. Só trazia a coragem à cara, viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Trouxe um triângulo no matulão, trouxe um banguê no matulão, trouxe o zabumba dentro do matulão. Xote, maracatu e
baião. Tudo isso eu trouxe no meu matulão. E para finalizar o nosso brinde. A identidade cultural. Sucesso. Continua a palhinha, vai. Xote, maracatu e baião. Tudo isso eu trouxe no meu matulão.